Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Me chamo Raquel Luiz e aqui venho falar da minha intimidade com Deus, da minha vida espiritual, das obras que Deus fez na minha vida e um pouco da minha rotina, tá ok? Hoje eu vim falar de uma parte que eu fiz, que vocês sabem que eu passei dias sem estar nas redes sociais. Eu estava fazendo uma parte e hoje eu vim falar para vocês. Eu gosto muito de jejuar. Já fiz o jejum de Esther, né? Jejum assim, jejum de 24 horas, né? E o jejum para mim, o jejum mesmo, que eu acho o correto é o jejum total. O jejum sem comer e sem beber. Só que para muita gente não dá, né? Não consegue. E também temos que ter a consciência que a pessoa pode ficar até 3 dias sem beber água. E até uns 21 dias sem comer. Só que tudo tem que ser. Você tem que ver como é que você está, como é que está o seu estado físico, seu estado de saúde. Você tem que ter uma íntima comunhão com Deus para você fazer isso, né? Então, eu vim falar para vocês que um jejum que eu queria muito fazer, muito mesmo, era o jejum de Daniel. Jejum de 21 dias, jejum de Daniel. Gente, e foi algo que Deus colocou no meu coração e que eu precisava. Eu precisava viver essa experiência. E eu creio que eu vou viver muito mais tempo. Eu vou contar para vocês como Deus me cobrou, sim, porque Deus me cobrou uma parte. E eu vou contar para vocês. Eu decidi fazer. Eu comecei no dia 21 e terminei dia 10. Dia 10. 21 de outubro e terminei dia 10 de novembro. São 21 dias. E eu não tinha, né, os alimentos que era para ser consumido, né, nesses 21 dias. Eu ia comprar por semana e aí eu fui ao supermercado. E, pasmem, um supermercado que eu gosto de comprar, um supermercado que ele não fecha por nada, gente. É dia das crianças, dia da mãe, é tudo. E esse supermercado não fecha. Nessa semana, ia ter um feriado, só que não era nesse dia. E pasmem, estava fechado. O supermercado estava fechado. Um supermercado que não fecha, ele estava fechado. Quando eu vinha vindo, Deus falou: o seu jejum vai ser de pão e água. De pão e água. Tu precisava. Porque Deus sabe todas as coisas. Então foram 21 dias de pão e água. Eu vou falar para vocês como foi. 7 dias eu passei. Às 6 horas e ao meio-dia era biscoito e eram 3 biscoitos. Biscoito e água. À noite eram 3 a 6 biscoito e chá. Chá sem açúcar, sem nada, só o chá. Foram 7 dias. Depois dos 7 dias, mais 7, que são 14, eu passei a comer à noite o pão. Eu usei pão, né? O pão mesmo. Então, foram mais 7. Depois desses 14 dias, o chá, gente, ele não estava mais tendo aquele gosto de chá, não. Ele ficou
como se fosse uma água morna. Então, na minha boca, meu paladar ele ficou como água morna. E assim, passei 21 dias no pão e água. 21 dias. É difícil? É fácil? Com Deus, tudo fica fácil. Mas você tem que estar numa íntima comunhão, você tem que saber o que você está fazendo. Não é assim, ela fez, eu vou fazer, não. E também, como eu já falei, eu fui cobrada para fazer isso, porque Deus sabe de todas as coisas. Gente, agora eu quero falar das experiências. E eu me emociono com as experiências que eu vivi nesse 21 dias. Não teve um dia que Deus não falou comigo. Não teve um dia que Deus usou do seu poder para se manifestar na minha vida. Não teve um dia. Nesses 21 dias, gente, nossa, Deus me usou para conversar, para mandar uma mensagem para uma moça que não estava congregando, ela não é da minha igreja, ela não estava congregando, eu nem sabia, mas Deus me mostrou ela, uma revelação, né? Uma revelação Deus me mostrou ela. Deus me mostrou também uma parte, e eu tenho que orar, e essa parte, ela tem que estar bem visível para mim, porque é algo assim, só Deus mesmo. Deus também fez, gente, eu comecei a perguntar para Deus, por que a dificuldade tanto de perdoar? Gente, quando a pessoa fala, eu perdoo, perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil. Quem diz que é fácil, está mentindo a si próprio, porque para Deus ninguém mente. Então está mentindo a si próprio. Perdoar não é fácil. Perdoar não é esquecer. Mas sim, perdoar é ver que aquela ferida não dói mais. Aquela ferida não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Ela ficou no passado. É uma ferida que ela pode deixar cicatrizes. Porque deixa cicatrizes. Mas é uma ferida fechada. Não dói mais. E não é esquecer. Não é isso. Então, gente, com isso, com esse jejum, eu consegui pedir perdão a uma pessoa que há muito tempo, mas há muito tempo, eu tinha que pedir perdão. Eu nunca tive essa necessidade, até por causa do eu da pessoa, né? O achismo. Eu acho que eu não tive culpa, eu acho que isso, mas não, gente. Quando você compactua com uma coisa, você começa a você começa a fazer, a ser do mesmo jeito da pessoa. Eu sempre achei assim, eu sempre dizia assim, não, a pessoa mentiu pra mim como mentiu pra essa outra pessoa. Só que a pessoa mentiu pra mim, só que depois a pessoa falou a verdade. E no ponto que a pessoa falou a verdade, e eu aceitei aquela verdade, e eu compactuei com todo o sofrimento daquela pessoa, eu tenho culpa. Eu começo a ter culpa. Então, gente, foram 30 anos. E pode ser, eu vou testemunhar, vou fazer testemunho dessa. Porque eu acho que muita gente é discriminada, muita gente não conhece uma história e fica julgando a pessoa, como eu fui julgada. Então, eu pedi desculpa. Gente, foram 30 anos. 30 anos. 30 anos. E quando eu falei com a pessoa falou, você já foi perdoada há muito tempo.
E eu senti de coração que eu fui perdoada. Só que o porquê? Por que que Deus me cobrou tanto? Porque eu precisava pedir perdão. Ela precisava ouvir da minha boca o pedido de perdão. Ela precisava ouvir e ver que eu senti muito o ocorrido. Eu senti muito o ocorrido. E foi muito fácil. Eu pensei que poderia ser mais difícil, mas não. Com esse jejum. Por isso que diz que jejum e oração tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Já tem isso. A Bíblia nos relata isso. Então, é preciso um jejum para você quebrar muitas coisas, para cadeados serem abertos, serem quebrados, né? Então, aconteceu isso. Eu também. E tudo nesse mesmo dia. Foi no mesmo dia, gente. Foi, acho que com 10 dias de jejum, se não tiver, salvo eu. Nesse dia também eu fui pedir perdão, isso foi pessoalmente, porque o de 30 anos foi por telefone, mas esse foi pessoalmente. Eu fui pedir perdão a uma pessoa que eu achei que eu estava fazendo certo, só que eu não estava fazendo certo. Porque quando você quer julgar alguém, você não sabe a história correta, você não sabe quem é o verdadeiro que está falando a verdade daquela história. Quando você se mete na vida de alguém, você está abrindo uma porta. E foi isso que Deus me fez entender. Eu abri uma porta para o inimigo entrar nessa parte que eu fiz, que eu também já pedi autorização para a pessoa que eu conte isso também, esse relato. Então, isso são quantos anos? São 7 anos. 7 anos. E eu fui lá e pedi perdão para a pessoa. E quando eu achava que pedir perdão era difícil, perdoar, com certeza, quando você não é quebrantado, é mais difícil. É muito difícil, nossa, é muito difícil. É só Deus mesmo para você perdoar. Então, eu fui na casa de uma pessoa e lá eu não tinha necessidade de pedir perdão. Eu não tinha. Pelo contrário, a pessoa me feriu, me entristeceu muito, mas eu fui lá. Porque às vezes a pessoa acha, a fulano de tal, a pessoa tal que me feriu, que me entristeceu. E não, a pessoa tem que pedir perdão, não. Quando você libera o perdão, quando você diz, eu te perdoo, ou me perdoa, você também pode pedir perdão ao seu acusador. Porque é Deus que te justifica. Se o seu acusador acha que ele está no direito, você pede perdão, porque Deus que justifica. Deus sabe da história. Então é fácil a gente pedir perdão, porque quando o tapa é na outra pessoa, a gente até esquece. Mas quando o tapa é na gente, fica difícil. Então a gente vai lá e perdoa, vai lá e pede perdão, vai lá e se entrega, e se entrega de alma e diz, tá tudo bem. É difícil, é muito difícil, mas nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Não existe nada impossível para Deus. Então eu fui lá também. Assim como eu já deixei, já desamarrei, já deixei muitas coisas, já perdoei muitas coisas. Eu já perdoei uma pessoa que me feriu muito, que sentava à mesa comigo
E o meu filho sempre dizendo que essa pessoa não era boa. E eu não ouvi. E realmente essa pessoa não é boa. Perdoei. Quero ela por perto? Não. Não quero. Ela não tem mais chance. Só que eu perdoei. Eu deixei seguir. Deixa e pede, que é o mais difícil. Pedir que ela seja feliz. Eu tô sendo aqui, gente, eu tô sendo aqui, eu não tô sendo hipócrita, eu tô falando a realidade. Pedir que a pessoa viva a vida dela. Não pedir que Deus faça justiça, não. Não pedir que Deus faça justiça, porque Deus sabe de todas as coisas. E nada fica oculto a Deus, nada. Então, esses jejum de Daniel me mostrou muita coisa. E Deus me revelou muita coisa, e Deus me falou muita coisa, e Deus me deu visões, Deus me deu revelações, muitas revelações, muitas mesmo, muita coisa, muitas revelações. E foi a melhor experiência que eu tive. E agora, como eu gosto muito de jejuar, agora eu vou jejuar muito mais, porque é algo surreal quando a gente jejua. Deus faz coisas, a gente consegue no jejum, em um dia, o que a gente pode passar um ano para conseguir. Em um dia a gente consegue, a gente pode conseguir, se Deus vê a sinceridade do nosso coração. Então, foi 30 anos que eu consegui em um dia, que eu me derramei, que eu abri para o Senhor fazer aquele movimento. E a limpeza que você tem, a limpeza que você tem. Gente, é uma carga que tira de você, que sai de você, que é só Deus mesmo. Saiu de mim, eu me libertei. Foi amarras quebradas, foi cadeados quebrados por conta de um pedido de perdão, por conta de um movimento. E tudo isso aconteceu por conta de um jejum. E o jejum é muito importante. Olha, que Jesus nos deu a entender a importância do jejum. Ele não era pecador. Morreu na cruz para nos salvar. E passou 40 dias e 40 noites jejuando. Ele não precisava disso. Mas ele deixou para nos mostrar o quanto o jejum é importante. E o jejum, ele diminui a carne, fortifica o espírito. Sabe o que mata a gente? É porque a gente vive nessa carne. É essa carne que mata a gente. É por isso que diz que existe uma briga entre a carne e o espírito. E vive quem for mais alimentado. Porque essa carne mata a gente. Mata muita coisa. Então eu vim aqui relatar o que aconteceu comigo no jejum de Daniel. Foram muitas coisas, gente, muitas experiências. Deus fala com a gente. E eu tenho intimidade com Deus, não é de hoje. E eu falo nos meus testemunhos, né? Quando eu relato as obras que Deus fez, que Deus faz, que Deus creio que vai continuar fazendo na minha vida, quando eu me relato, eu digo para vocês a intimidade que eu tenho com Deus. E eu vou falar de uma intimidade que eu tenho com Deus enorme. Ainda vou falar, ainda vou dar esse testemunho. Então fica aqui o meu relato dos 21 dias que eu passei na água e no pão. 21 dias que são chamados jejum de Daniel. Se você
ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal. Assim como eu ajudo vocês, me ajudem também. E mandem, compartilhem. Porque eu sei, eu creio que outras pessoas precisam saber disso. Compartilhe. Se você quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, é só deixar. Deixe uma mensagem. Pergunte o que você quiser. Eu estou aqui disponível para você. E eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Porque embora sejamos fracos e errantes, ainda assim, Deus permanece fiel.